Então, bora lá, pessoal, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece roteiro de filme. Como é que um jogador totalmente inesperado, a Ucrânia, entrou no meio da briga de drones entre o Irã e os Estados Unidos lá no Oriente Médio e simplesmente virou o jogo de cabeça para baixo. A pergunta que não quer calar é essa. Como um país que já está lutando pela própria sobrevivência conseguiu não só intervir, mas também levar uma solução que nem os Estados Unidos tinham na mão? É uma história incrível que mostra o poder da inovação em tempos de guerra. Mas, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa sacar o tamanho do problema que os Estados Unidos estavam enfrentando. E não era pouca coisa, não. Era um dilema tático e principalmente financeiro gigantesco. Ok, vamos botar isso em perspectiva. De um lado, o Irã usando uma tática de enxame com drones Shahed, que são, assim, muito baratos de produzir. Do outro lado, para se defender, os EUA precisavam lançar mísseis que custam milhões de dólares cada um. A desproporção era absurda. O Irã atacava com armas baratinhas, forçando os EUA a se defender com o que eles tinham de mais caro. E o custo disso? Bom, era astronômico. Para ter uma ideia, só nos primeiros 3 dias de uma operação, a Fúria Épica, os Estados Unidos torraram 3,2 bilhões de dólares, só em mísseis. Claramente era uma conta que não ia fechar por muito tempo. E o ponto-chave é exatamente este. O Irã estava sangrando o orçamento militar e o estoque de mísseis dos Estados Unidos com uma estratégia super simples e barata. Era uma guerra de desgaste, de atrito econômico, que no longo prazo não tinha como os Estados Unidos ganharem, simples assim. E é exatamente aqui que a história dá uma virada, mas uma virada surpreendente. Diante desse beco sem saída, os Estados Unidos pediram ajuda. E a resposta veio de Kiev, trazendo uma experiência e uma tecnologia que, literalmente, ninguém mais no mundo tinha. E por que logo a Ucrânia? Porque eles estão há 4 anos lutando contra exatamente os mesmos drones Shahed que a Rússia usa contra eles. Eles conhecem as táticas, as fraquezas. E o mais importante, eles criaram jeitos eficientes de derrubar esses drones. Essa experiência de combate real é uma coisa que dinheiro nenhum compra. E toda essa experiência deu à luz a arma que mudou as regras do jogo, o drone interceptador Sting. Pensa ele como um drone FPV, super rápido e ágil, criado com um único objetivo: ser um caçador de outros drones. Uma solução assim elegante e mortal. E funciona! Bom, nos campos de batalha da Ucrânia, o Sting já provou que tem uma taxa de sucesso entre 80% e 90% contra os drones Shahed. É uma eficiência comprovada no fogo, exatamente o que os americanos precisavam. Agora, vamos para o ponto que vira o jogo de vez. Vamos ver como essa tecnologia ucraniana não só resolveu o problema tático, mas inverteu completamente a lógica financeira desse conflito. E essa é a parte mais impressionante. Esse gráfico aqui mostra o dilema original de um jeito muito claro. Para se defender de um ataque pequeno com 5 drones que custavam para o Irã uns 250 mil dólares, os Estados Unidos tinham que gastar 20 milhões de dólares, 80 vezes mais caro. Era, na prática, uma derrota econômica a cada defesa que dava certo. E agora, o número que muda tudo. Esse é o preço de exportação de um único drone Sting ucraniano: 2 mil dólares. Apenas isso. É uma fração, uma migalha perto do custo de um único míssil Patriot. E olha o resultado. A mesmíssima defesa contra os mesmos 5 drones agora custa para os Estados Unidos só 10 mil dólares. De repente, a defesa ficou 25 vezes mais barata que o ataque. A estratégia do Irã não só foi anulada, como se transformou num pesadelo de desgaste para eles mesmos. Isso tudo nos leva a uma pergunta essencial, né? O que a Ucrânia ganha se metendo num conflito tão longe de casa? A resposta mostra que, por trás disso, existe uma estratégia geopolítica muito, mas muito bem calculada. Essa frase do presidente Zelensky resume tudo. Não é só sobre ajudar um aliado. É um movimento estratégico com vários objetivos, todos eles para fortalecer a Ucrânia em frentes diferentes. A estratégia de Kiev é como um xadrez 3D. Primeiro lance, receita. Vender esses drones gera um dinheiro importantíssimo para financiar a própria guerra. Segundo, troca. Eles usam essa tecnologia como moeda de troca para conseguir armas mais sofisticadas do Ocidente. E terceiro, diplomacia. Eles se colocam como um parceiro de segurança indispensável, o que fortalece alianças e, de quebra, isola ainda mais a Rússia no cenário global.
Mas a jogada da Ucrânia vai além de só vender armas. Ela está, na prática, redesenhando as alianças e o equilíbrio de poder lá no Oriente Médio, criando uma dinâmica geopolítica completamente nova. Esse slide mostra o contraste poderoso que a Ucrânia está criando. A mensagem para o mundo é muito clara. Enquanto a Ucrânia ajuda os Estados Unidos a resolver um problemão de segurança, a Rússia, segundo relatos, está do outro lado, ajudando o Irã. É uma forma muito inteligente de fazer diplomacia em tempo real. Então, no fim das contas, a grande virada é essa transformação. Impulsionada pela necessidade e pela inovação no campo de batalha, a Ucrânia deixou de ser vista só como um país que recebe ajuda e passou a ser um país que fornece segurança. Segurança essencial no cenário global. É uma mudança de status, assim, notável. Isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. A guerra na Ucrânia virou um laboratório a céu aberto para novas tecnologias e táticas. A ascensão desse drone interceptador barato é só um exemplo de como a inovação pode bagunçar completamente o poder global. A questão que fica no ar é: o que vem por aí?